Não importa se você já é advogado ou advogada ou se ainda está estagiando. A formatação da petição é um cuidado que todos nós devemos ter. Acontece que, mesmo não existindo uma norma técnica, tal qual a ABNT, para a gente formatar nossas peças processuais, apesar de não existir, a gente precisa ter esse cuidado ao organizar nossas petições, certo? A petição, a gente tem que ver assim, os argumentos são extremamente importantes, inclusive foi o assunto da lição passada, mas a aparência da peça também é importante, porque você tem que ter em mente, assim, esse documento que eu estou redigindo, ele vai ser lido por outras pessoas. Então, quando as outras pessoas pegarem esse meu documento, eles têm que encontrar lá, de cara, clareza, organização, não só para o conteúdo do que você está querendo passar, né? Do conteúdo do que você está falando, mas também para mostrar que você, de fato, é um profissional organizado, um profissional que sabe harmonizar bem argumento e também organização visual da sua peça processual. Como não existem regras certinhas, bonitinhas para a gente seguir, eu vou falar aqui o que é que eu, Leila, adoto nas minhas peças durante todo esse tempo de advocacia e que eu percebo que eu consigo passar minha mensagem com a clareza que eu pretendo, certo? Então, assim, eu vou falar como eu faço, como eu acho que fica melhor, certo? Se você não concorda, tudo bem, cada um tem o seu gosto pessoal, digamos assim. Mas assim, como eu faço, certo? Primeiramente, em relação ao papel timbrado. Eu acho a existência do papel timbrado muito importante para a gente que é advogado. Por quê? Porque ele vai imprimir, inclusive literalmente, a sua marca, né? A sua marca pessoal. Então, ainda que você esteja no início da carreira, não consiga pagar um design para fazer o papel timbrado para mim. Que o papel timbrado é aquela página, né? Aquela folha que você vai escrever a petição e que tem a marca, a sua logo, os dados de contato, do escritório, enfim, seja do que for. Se você está no início e não tem condição de pagar um design para fazer um papel timbrado para você, para criar, a gente tá na época da internet, né, minha gente? Então a gente pode pesquisar papéis timbrados de outros profissionais, se inspira, pega ali o que é que você acha que você gostaria de ter no seu, o que é que você realmente não quer que tenha, e monta teu próprio papel timbrado. Hoje já existem sites que você consegue fazer isso gratuitamente. Então, se você não pode contratar um profissional para fazer agora, tenta fazer pelo menos sozinho, buscando referências, buscando inspirações, porque aí você vai ter peças com uma cara mais profissional, digamos assim. Aí, rapidamente, só sobre o papel timbrado ainda, o que é que eu acho legal num papel timbrado? Que ele não seja muito enfeitado, digamos assim. Tem quem goste, mas o meu gosto pessoal, eu não gosto de um papel timbrado muito cheio de informação. Então, eu prefiro que a maior parte da folha, ela seja em branco, ela seja da cor branca. E aí, eu coloco minha logo em cima, meus dados embaixo, de uma forma que a maior parte da folha fique livre para o texto que eu estou escrevendo. Outro ponto importante é em relação ao tamanho da letra e a fonte que a gente utiliza nas nossas petições, certo? Eu gosto de usar, em relação à fonte, primeiramente, eu gosto de utilizar as mais clássicas, né? Eu tive a fase de usar, logo no início eu gostava de usar letras sem o serifa, que é aquele rabinho que tem nas letras, né? Então eu usava calibre, calibri, enfim, que é aquela bem classicona, que aqui já vem
no editor de texto. Ou então a Arial, eu gosto também, certo? Mas atualmente eu tô gostando de usar mais letras com serifa. Então minhas petições atualmente, elas são escritas com a fonte Times New Roman, né? Que é aquela também classicona. Gosto bastante dela. Em relação ao tamanho, eu uso tamanho 12 da fonte para o texto, certo? Quando é para algum, por exemplo, o nome da ação, a nomenclatura da ação, eu coloco numa fonte um pouco maior, um 14. Nada muito exagerado. Então, eu fico ali entre o 14 e o 12. Algumas coisas, citações, enfim, às vezes eu boto no 10. Mas ultimamente eu tenho colocado no tamanho 12 também. Espaçamento entre linhas. O espaçamento entre linhas, eu costumo usar 1,5, certo? Porém, depende, né? Tudo depende, inclusive na formatação da sua peça. Normalmente eu utilizo 1,5. Só que eu tenho muita coisa assim de que tudo tem que ser bem encaixadinho. Então, quando eu vejo, por exemplo, que eu fiz uma peça e aí tem uma página, digamos assim, uma página. Na segunda, ficou só o meu nome, o local, a data e o meu nome, minha OAB. Quando eu vejo que isso acontece, eu vou e diminuo o espaçamento entre linhas para 1,15. Raramente eu coloco 1, porque eu acho 1 muito, muito agoniado, sabe? Eu acho muito, assim, fica muito apertado, ruim de ler. Então, eu gosto de usar, assim, 1,15 quando eu vejo que ficou só um restinho ali na outra página. Aí, para não diminuir o tamanho da fonte, eu diminuo o espaçamento entre as linhas. Alinhamento do texto, minha gente, isso eu sou chata desde a época da escola. Justificado, né? Eu tenho muita agonia daqueles textos que não são justificados. Né? Começa retinho aqui e do outro lado tá todo feio. Eu gosto de texto justificado, então eu sempre coloco justificado. A nomenclatura da ação, que é a diferentona também, além da fonte diferente, eu coloco ela centralizada, mas todo o resto é justificado. Inclusive, quando eu vou utilizar alguma jurisprudência, alguma citação de doutrina, que a gente coloca mais recuado, mesmo assim eu coloco justificado. E por falar em citação, as citações e os nomes estrangeiros, eu gosto de colocar em itálico, certo? Então, por exemplo, coloquei lá WhatsApp, vou e coloco em itálico, certo? Em relação aos destaques do texto da sua petição. Normalmente, eu vou de acordo com a importância, nem tanto, porque assim, tudo é importante, né? Mas assim, a necessidade de chamar atenção para um ponto específico, eu vou dando um destaque a ele de acordo com aquela necessidade. Então, se o que eu falei, determinado argumento, determinado ponto que eu destaquei, for algo ok, mas que não pode passar batido, uma informação que tem que prestar atenção naquela informação específica, eu coloco em negrito. Se essa informação, ela tiver assim, num grau um pouco superior, tipo, isso aqui é importante, não pode passar despercebido, e não pode passar despercebido mesmo, assim, tem que ver, por exemplo, o valor de uma coisa que eu tô discutindo. Aí eu coloco em negrito e coloco sublinhado. Se o que eu tô falando é extremamente importante, é ali o cerne, a raiz, não pode deixar passar em branco de jeito nenhum. Juízo, isso aqui que eu tô falando, o senhor não pode deixar passar em branco de jeito nenhum. Eu coloco em negrito, em sublinhado e ainda faço uma marcação colorida. Amarelo, verde, limão, destaque, sabe? Só que isso é só para aquele ponto extremamente importante, certo? Não vai sair colocando cor em tudo, fazer um carnaval na tua petição, que não vai ficar muito legal, não. Mas assim, quando é uma coisa que realmente... E eu uso muito isso na petição inicial, nem tanto, mas eu uso muito nos recursos. Quando eu vou fazer um recurso, aí eu gosto de usar, assim, naquele ponto que eu tô discutindo, que precisa ser observado, que não pode passar batido de jeito nenhum, aí eu vou e faço um destaque colorido, certo?
usem o bom senso, não vão abusar, não, deixar tudo muito... Tem até uns memes, né, que é tipo, eu marcando as coisas com marca-texto, eu marcando a apostila só o que é importante. Aí, tipo, a pessoa marcando tudo na apostila, não faça isso. Porque aí, senão, vai perder o sentido do que você tá querendo chamar mais atenção. Veja realmente frases, palavras que precisam ser destacadas. Não precisa ser o texto todo, não, certo? Usem do bom senso. E aí, pra gente finalizar essa nossa rodada, essa nossa caminhada sobre petição, a gente falou, né, sobre os argumentos, sobre a estrutura da petição, a estrutura legal, tá falando agora sobre a formatação. Pra gente encerrar, eu quero chamar a atenção, não necessariamente para a formatação da petição, mas para algo que a gente precisa ter em mente, certo? E eu falo isso que também não é uma regra, certo? Como eu disse lá no início, cada um vai montar a sua petição da forma que acha melhor, certo? Mas assim, de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já vi nesses anos advogando, 6 anos advogando, eu percebi assim, que a gente tem que ser claro e pode ser objetivo, certo? A gente não precisa fazer uma petição com aquela encher de linguiça, como diz a história, né? Encher linguiça, aliás, na sua petição. Uma petição de 30 páginas, às vezes, se você for comparar uma petição de 30 páginas e uma de 7, a de 7 tá falando muito mais, tem mais informação importante do que aquela de 30, certo? Então, assim, realmente... deixa a tua petição enxuta, porque o judiciário já está abarrotado. A gente sabe toda a questão da demora na análise dos processos, em regra, e que a gente precisa contribuir com a celeridade processual. Então, você colocar uma petição cheia de informação, assim, repetitiva, de palavras desnecessárias, de informações que já estão desatualizadas, né? Não vai ser legal para você, só vai ter mais trabalho para você e para a pessoa que tá lendo, né, para outra pessoa que vai estar lendo. Então seja objetivo, seja claro e tente passar essa imagem de clareza, de organização, de que você é um profissional competente, que você sabe exatamente o que é que você está pedindo, que você sabe exatamente o que você está falando. Isso é muito importante. A gente precisa passar essa percepção de que a gente sabe o que é que a gente tá fazendo. Porque quando você pega uma petição de alguém que não sabe o que tá fazendo, que não sabe o que é que tá dizendo, você percebe. Você percebe, o julgador percebe, todo mundo percebe, certo? Então, assim, não tenta enganar. Ah, eu vou colocar aqui, vai que. Não tenta nesse vai que não. Coloca que você tem segurança do que você tá falando, certo? Então é isso, até o próximo vídeo.